Você já sentiu, no silêncio da noite, aquela sensação de que você está em uma batalha que não começou com você? Uma luta cujas regras você nunca aprendeu por completo? Você ora, você busca, você crê, mas ainda assim há uma sombra, uma voz sutil de dúvida, de tentação, de acusação que parece conhecer seus pontos fracos melhor do que você mesmo. E talvez a pergunta mais perigosa, aquela que você nunca teve coragem de fazer em voz alta na igreja, seja: se Deus é todo-poderoso, por que essa luta é tão difícil? Por que o inimigo parece às vezes tão inteligente? E se eu te dissesse que a razão para isso é porque a imagem que te venderam do diabo está errada? Esqueça a caricatura, o ser de chifres vermelhos, o monstro óbvio que qualquer um rejeitaria. Essa imagem infantil é a arma mais eficaz do inimigo, porque ela nos faz subestimar o adversário. Ela nos cega para a verdade assustadora do que ele realmente foi. A Bíblia pinta um retrato diferente, um retrato chocante. Antes de haver um adversário, havia uma obra-prima, a criatura mais gloriosa que já existiu, o selo da perfeição, a estrela da manhã, um ser de sabedoria e beleza tão profundas que ele foi posto como um guardião do próprio trono de Deus. O que aconteceu? O que poderia corromper a perfeição em sua própria fonte? Que pensamento, que escolha deu início a toda a escuridão que hoje assola o mundo e o seu coração? Nesta investigação, nós não vamos contar uma fábula. Nós vamos abrir os arquivos mais antigos do universo, as pistas deixadas em Isaías e Ezequiel, para entender a anatomia do primeiro pecado, o orgulho. Esta é a história de como a criatura mais próxima da luz se tornou o arquiteto das trevas. É a história do primeiro filho pródigo do universo, aquele que tinha tudo na casa do pai, mas trocou a glória da comunhão pela ambição do poder. Entender a queda dele não é apenas conhecer o passado, é receber um manual sobre as táticas do nosso inimigo hoje. É finalmente entender a origem da voz que te acusa e descobrir a arma que a silencia para sempre. Prepare-se, porque depois de hoje você nunca mais olhará para a sua luta espiritual da mesma maneira. Se você sente que este é o seu chamado, se a sua alma anseia por profundidade e não por superficialidade, então faça isto agora. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim, você não perderá nenhuma peça deste quebra-cabeça cósmico que estamos montando. E para que eu saiba que você está comprometido com esta busca, desça até os comentários e escreva a pergunta que sempre te perseguiu sobre a origem do mal ou a queda dos anjos. Não tenha medo da sua dúvida. Aqui, ela é o ponto de partida para a revelação. Leia os comentários dos outros. Você verá que não está sozinho em sua busca. Agora, continue comigo, porque o que estamos prestes a descobrir sobre a beleza e a posição de poder que ele ocupava tornará a sua queda ainda mais chocante e a vitória de Deus ainda mais gloriosa. Para entender a profundidade de uma sombra, primeiro precisamos medir a intensidade da luz que a projetou. E a nossa compreensão da escuridão tem sido limitada, porque nossa visão da luz original foi turva. Nós nos acostumamos com uma visão simplista, quase infantil, do adversário. E essa é a fonte de nossa fragilidade. Quando não levamos a sério a glória que foi perdida, falhamos em compreender a sofisticação da tentação e a profundidade mortal do orgulho que ele representa. Mas a Escritura não nos deixa no escuro. Ela nos abre um lamento, um eco poético encontrado no livro do profeta Ezequiel. Muitos teólogos veem nestas palavras, dirigidas ao rei de Tiro, um espelho que reflete uma tragédia muito maior, muito mais antiga. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Ouça com atenção.
Não estamos falando de um demônio. Estamos falando de um ser cuja existência era em si música. Um ser adornado não com o fogo do inferno, mas com as joias de Deus, no jardim original. A Bíblia continua e a revelação se torna ainda mais precisa e assustadora em sua glória. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Essa era a sua função, o seu propósito. Ele não era uma força de oposição criada para equilibrar o universo. Essa é uma mentira que importamos de mitologias pagãs. Não. Ele foi criado para ser um guardião da santidade de Deus, um protetor da presença divina. Sua função era cobrir, proteger e refletir a glória do Altíssimo. Ele era a criatura que estava mais perto da luz, mais perto do calor do trono. E aqui está a verdade que abala nossas fundações. A queda dele é tão trágica precisamente porque ele não foi feito para cair. Ele foi feito para guardar. Sua rebelião não foi a de um soldado distante, mas a de um guarda do palácio, o mais íntimo e confiável dos servos. Isso nos ensina algo terrível sobre o veneno do orgulho. A maior tentação, o maior risco espiritual, muitas vezes não surge da nossa falta, mas da nossa abundância. Não nasce no deserto, mas no palácio. Os maiores dons que recebemos de Deus, a inteligência, a beleza, a habilidade, a posição, se não forem vigiados com uma humildade desesperada, podem se tornar a própria armadilha que nos destrói. A história dele é um alerta eterno. Ele era como um espelho perfeito, posicionado diante do sol da justiça, criado com um único propósito: refletir a glória infinita de seu Criador para todo o universo. Sua queda foi o momento em que o espelho se cansou de refletir o sol. Foi o momento em que o espelho se apaixonou pela própria imagem refletida. E cometeu o erro fatal de acreditar que a luz se originava dele mesmo. Aquele foi o primeiro passo em direção à escuridão. E o que aconteceu depois foi o primeiro monólogo de autoadoração do universo. E suas palavras abalaram os próprios alicerces do céu. A pergunta inevitável surge em toda a mente que contempla este mistério. Como? Como um ser perfeito, que não conhecia a falta, que vivia e respirava na presença manifesta de Deus, pôde conceber um pensamento que nunca havia existido? Como a semente do pecado encontrou solo fértil em um jardim celestial? A resposta é tão profunda quanto perturbadora. O pecado não entrou no céu como uma força externa, como um invasor. Ele nasceu, foi concebido no silêncio do coração da criatura mais gloriosa do universo. Foi a primeira declaração de independência da criação contra o Criador. O profeta Isaías, no capítulo 14 de seu livro, nos dá acesso ao que pode ser considerado a gravação dos pensamentos que iniciaram toda a ruína. É o monólogo do orgulho, as 5 declarações que abalaram o céu e introduziram o vírus do eu no universo. Ouça o que ele dizia em seu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Eu subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a anatomia do primeiro pecado. Não foi um ato, mas um pensamento, uma ambição. Observe a palavra que pulsa no centro de cada declaração: eu. Este é o motor de toda rebelião, de todo pecado, desde a eternidade passada até este exato momento. É a troca da adoração a Deus pela autoadoração. É a decisão de que a minha vontade, o meu trono, a minha glória importam mais do que a daquele que me criou. A essência da rebelião de Lúcifer é a mesma que trava uma guerra em nossa própria alma todos os dias. É o desejo de ocupar o trono de nossas próprias vidas, de sermos os juízes finais do que é certo e errado, de sermos semelhantes a Deus. A mesma mentira sussurrada no coração do anjo de luz foi mais tarde sussurrada ao ouvido de Eva no jardim, e a humanidade continua a acreditar nela.
Para entender a magnitude do que aconteceu, pense no pecado de Lúcifer como a primeira célula cancerígena do universo. O reino dos céus era um organismo perfeito, onde cada ser, cada anjo, cada molécula existia para servir e glorificar o corpo inteiro, cujo centro era Deus. Aquele querubim era uma célula perfeita, saudável, gloriosa. Mas em algum momento, aquela célula decidiu que não queria mais servir ao corpo. Ela decidiu que queria se multiplicar para si mesma, alimentar a si mesma, glorificar a si mesma. Aquele pensamento, eu serei, foi a primeira mutação maligna. Ele criou um tumor de orgulho que, se não fosse extirpado, ameaçaria a ordem, a santidade e a própria vida do organismo celestial. E um organismo perfeitamente saudável tem uma resposta para uma ameaça como essa. Uma resposta imediata e avassaladora. A consequência daquele monólogo interior não foi um debate, foi uma guerra. A imagem que temos em nossa mente de uma guerra no céu está muitas vezes contaminada. Nós a imaginamos como uma luta de forças equivalentes, uma batalha longa e de resultado incerto, onde o bem e o mal se enfrentam como iguais. Essa imagem, embora dramática, serve apenas a um propósito: diminuir a nossa percepção da absoluta e inquestionável soberania de Deus. A realidade bíblica é muito mais rápida, decisiva e assustadora. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos dá o relatório oficial deste confronto, e sua descrição é notável por sua brevidade, por sua falta de detalhes. É como um general que descreve uma vitória que nunca esteve em dúvida. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Não leia isso como uma batalha. Leia como a execução de uma sentença. Aquilo não foi uma guerra de atrito, foi um ato de purificação. A rebelião, o tumor do orgulho, foi exposto, e a lealdade, encarnada no arcanjo Miguel, se levantou em defesa da honra de Deus. O próprio nome de Miguel é o grito de guerra que encerrou o conflito. Micael, em hebraico, não é uma afirmação, é uma pergunta retórica que carrega em si a resposta. Significa, quem é como Deus? Essa foi a arma. Diante do ser que declarou, eu serei semelhante ao Altíssimo, o exército celestial respondeu com uma única pergunta que desfez o argumento da rebelião. Quem é como Deus? A rebelião não tinha resposta. O orgulho se desfez diante da verdade. A mentira não pôde subsistir na presença da santidade do trono. Isto nos assegura de uma verdade eterna. No reino de Deus, a rebelião e o orgulho têm um prazo de validade curto. A santidade do Criador não é uma característica passiva. É uma força ativa, um fogo consumidor que purifica e expele tudo o que se opõe a ela. Pense no reino do céu como um organismo perfeitamente saudável. A rebelião de Lúcifer foi um vírus, uma infecção que ameaçava a vida. Miguel e os anjos leais não foram generais em pânico, eles foram o sistema imunológico do céu. A resposta foi imediata, precisa e avassaladora, identificando a ameaça e a expelindo para proteger a saúde e a integridade de todo o corpo celestial. Mas a expulsão não foi o fim da história, foi apenas a mudança de cenário. O vírus, uma vez expelido do corpo celestial, precisava encontrar um novo hospedeiro. A guerra no céu havia terminado. Mas ao ser lançado para baixo, o inimigo traria a guerra para a nossa casa. Ser ignorante quanto à identidade e às táticas do nosso inimigo espiritual não nos torna mais santos. Apenas nos torna alvos fáceis.
Uma das maiores tragédias da fé moderna é a nossa recusa em estudar a natureza daquele que foi expulso, o que nos deixa desarmados para as suas ciladas. Quando o querubim da guarda foi precipitado, ele não caiu apenas em desgraça. Ele passou por uma metamorfose de identidade. Ele sofreu uma mudança de nome. E nas Escrituras, uma mudança de nome significa uma mudança de natureza e de propósito. Ele, que era Lúcifer, o portador da luz ou estrela da manhã, se tornou Satanás. Uma palavra hebraica que não é um nome próprio, mas um título, uma descrição de cargo. Significa o adversário, o opositor, o acusador. Sua nova identidade, sua própria razão de existir, agora é definida por sua oposição a Deus e, por consequência, a tudo o que Deus ama. E aqui está a revelação que nos serve como um manual para a batalha. As principais táticas que Satanás usa contra a humanidade hoje são um eco direto, uma repetição exata de sua própria queda e de seu próprio julgamento. Primeiro, a tentação do orgulho. Ele se aproxima de nós com o mesmo veneno que o corrompeu, a mesma promessa que ele fez a si mesmo: sereis como Deus. Foi o que ele sussurrou a Eva no jardim, e é o que ele sussurra a nós hoje em 1000 formas diferentes. Seja seu próprio mestre, defina sua própria verdade, ocupe o trono de sua vida. É a mesma canção de rebelião. Segundo, a acusação. Tendo sido julgado e condenado, ele agora passa seus dias e noites fazendo diante de Deus a única coisa que lhe resta: nos acusar. Apocalipse 12 o chama de o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele tenta nos convencer e convencer a nós mesmos de que somos tão imperdoáveis quanto ele. Ele aponta cada pecado nosso como prova de que não somos dignos do perdão, tentando nos arrastar para o mesmo poço de desespero sem graça em que ele habita. Entender a história de origem de Satanás é como ter acesso ao manual do inimigo. Nós sabemos com certeza bíblica que sua principal arma é a mentira, e que sua principal motivação é o orgulho ferido e a inveja da humanidade, criada à imagem de Deus. Isso nos dá uma vantagem estratégica para identificar seus ataques. Quando você ouvir a voz do orgulho te dizendo para se exaltar, ou a voz da acusação te dizendo que não há mais esperança, você sabe a origem. Você sabe quem está falando. Pense em Satanás como um político poderoso que foi destituído de seu cargo por corrupção e traição. Ele sofreu um impeachment público e humilhante. Agora, em vez de admitir seu erro e se arrepender, ele passa o resto de sua existência amargurado, dedicando toda a sua energia a uma única campanha: tentar provar que todos os outros no governo são tão corruptos e tão sujos quanto ele. Ele se tornou o promotor obsessivo que vive para apontar as falhas alheias, para que sua própria ruína pareça menos solitária. Expulso do céu, este adversário agora se volta para a nova e amada criação de Deus. Ele olha para o jardim do Éden e vê o palco perfeito para o segundo ato de sua rebelião. E aqui, a história da queda de um anjo se torna a nossa história. A pergunta ecoa, através dos milênios, no coração de cada ser humano que já sofreu: por quê? Por que fomos arrastados para este conflito? Que culpa tínhamos nós na rebelião de um ser celestial para que a guerra dele se tornasse a nossa herança? A resposta revela a profundidade da malícia do adversário e a profundidade do amor de Deus por nós. Expulso do céu, Satanás volta sua atenção para a joia da nova criação de Deus, a humanidade, criaturas formadas não apenas pela palavra, mas pelas próprias mãos de Deus, feitas não apenas de matéria, mas à imagem e semelhança do próprio Criador. A nós foi dado algo que a nenhum anjo foi dado: o domínio sobre a terra. O ataque à humanidade nunca foi sobre a humanidade. Foi um ataque estratégico e por procuração contra o próprio Deus.
Ao enganar Adão e Eva no jardim, Satanás executou um plano com 3 objetivos terríveis e precisos. Primeiro, ferir o coração de Deus em sua criação mais amada, provando que a obra-prima de Deus era, segundo ele, falha. Segundo, contaminar e desfigurar a imagem de Deus na terra, fazer com que os portadores da imagem divina se tornassem portadores da semente da rebelião. E terceiro, o seu objetivo estratégico final, usurpar o domínio legal sobre a terra. O cetro da autoridade que havia sido entregue ao homem foi, através da desobediência do homem, entregue ao usurpador. Jesus, séculos mais tarde, o identificaria com seu título de fato, o príncipe deste mundo. Isso muda tudo. Isso explica por que a vida na Terra é uma batalha. Nós não estamos vivendo em um playground. Estamos vivendo em um território ocupado. Nós nascemos atrás das linhas inimigas, no meio de um conflito cósmico que começou antes de nós, mas que agora nos envolve diretamente. Reconhecer isso não é pessimismo. É o primeiro e mais crucial passo para aprender a lutar da maneira certa. Se a guerra no céu foi a guerra quente, a batalha aberta e declarada, a queda do homem inaugurou a guerra fria espiritual. A terra se tornou o palco desta nova fase do conflito. Uma batalha por influência, por lealdade, onde o adversário não pode mais atacar o trono de Deus diretamente, então ele faz a única coisa que pode. Ele ataca os filhos de Deus, tentando nos influenciar, nos enganar e nos persuadir a nos rebelarmos contra nosso Criador, assim como ele fez. Satanás fez seu movimento, a humanidade caiu. A escuridão parecia ter vencido, mas no exato momento da aparente vitória do inimigo, no meio da sentença e da maldição, Deus fez a sua própria declaração. Uma promessa que decretou o fim de Satanás, antes mesmo que a história humana tivesse verdadeiramente começado. Neste ponto da história, a fé de muitos vacila. Nós olhamos para a cena devastada, para a inocência perdida e para a vitória aparente do inimigo. E uma sensação de desastre cósmico toma conta. Parece que o plano de Deus falhou. Parece que o Criador foi pego de surpresa, forçado agora a improvisar um plano de resgate às pressas, um remendo para um projeto que deu terrivelmente errado. Mas essa é a perspectiva humana, e ela está errada. A resposta de Deus neste momento é uma das maiores e mais profundas revelações de sua soberania em toda a Escritura. Porque no exato momento da maldição, no epicentro da tragédia, antes mesmo de detalhar as consequências para o homem e a mulher, Deus se vira. Ele não se dirige a Adão, ele se dirige à serpente. E ele não faz uma pergunta, ele emite uma sentença. Ouça a primeira promessa do Evangelho, o que os teólogos chamam de proto-evangelho, a profecia que definiu o resto da história humana. Deus diz à serpente: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Você percebe a ordem dos eventos? Antes de falar sobre dor, sobre suor, sobre espinhos e sobre o pó, Deus anuncia a derrota do instigador. Ele decreta o fim da guerra no exato momento em que ela parece ter começado na Terra. A história da humanidade, a partir daquele instante, não seria definida pela tragédia da queda, mas pela promessa inabalável da redenção. Isto muda a nossa percepção para sempre. Deus nunca esteve reagindo, ele sempre esteve agindo. O plano da vitória não foi um plano B, ele já estava estabelecido no momento exato da derrota aparente. A queda do homem não surpreendeu o Criador do homem. É como se a história fosse um grande tabuleiro de xadrez. Satanás, em seu primeiro movimento contra a humanidade, captura uma peça importante e, com a arrogância de quem não conhece seu oponente, ele grita: "Cheque!" Ele acredita ter encurralado o rei. Mas Deus, o grande mestre do jogo,
calmamente olha para o tabuleiro e revela que aquele movimento, aquela aparente vitória, na verdade, moveu a peça do inimigo para a única casa do tabuleiro onde ele seria colocado em uma armadilha de xeque-mate. Uma armadilha que já estava preparada desde antes da fundação do mundo. A profecia foi dada. A cabeça da serpente seria esmagada. Mas quem seria o descendente? E como ele faria isso? A resposta viria em um evento que o inimigo mesmo ajudaria a orquestrar. Um evento que pareceria sua maior vitória, mas que seria, na verdade, o golpe que selaria sua derrota eterna. Nós olhamos para a cruz e muitas vezes vemos apenas uma parte da história. Vemos o perdão, vemos o amor sacrificial. Isso é verdade, mas há uma camada mais profunda, uma dimensão de guerra que nossa mente tem dificuldade em compreender. Nós vemos a cruz como um ato de rendição passiva e não como o que ela realmente foi. O mais violento e estratégico ato de guerra da história do universo. A promessa feita em Gênesis de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente encontra seu cumprimento aqui, neste monte. As escrituras do Novo Testamento não são tímidas ao descrever a cruz em termos militares. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos diz o que aconteceu espiritualmente naquele dia. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A palavra despojando é um termo militar. É o que um exército vitorioso fazia ao saquear as armas e a armadura do inimigo derrotado. O autor de Hebreus é ainda mais explícito sobre o objetivo da morte de Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilar, despojar, triunfar. Esta é a linguagem da vitória total. E aqui está a mais bela e contra-intuitiva revelação. A cruz foi a maior vitória aparente de Satanás. Cego pelo seu ódio, ele finalmente conseguiu o que queria. Ele instigou a humanidade a se levantar contra o Filho de Deus e matá-lo. Aquele foi o seu momento de glória, a sua obra-prima de maldade. Mas foi a sua derrota final e estratégica. Naquele ato, ele ativou a própria armadilha que o destruiria. Porque na cruz, a base legal que Satanás tinha para nos acusar diante de Deus, o nosso pecado, foi paga em sua totalidade pelo sangue do Cordeiro. A dívida foi cancelada. E na ressurreição, 3 dias depois, a maior arma que ele possuía, o seu império da morte, foi quebrada para sempre. Cristo saiu do túmulo, provando que a morte não tinha mais poder sobre ele e, portanto, não teria mais poder sobre aqueles que estão nele. Isto tem uma aplicação prática e poderosa para a sua vida. Quando o inimigo, o acusador, vier à sua mente com a lista dos seus pecados e fracassos para te convencer de que você não tem mais perdão, sua resposta não é argumentar sobre a sua própria inocência ou suas boas intenções. Sua resposta é apontar para a cruz. A cruz é o recibo divino com os dizeres dívida paga, escritos com o sangue de Cristo. É o documento legal que silencia toda e qualquer acusação. Pense na cruz como a mais brilhante operação militar secreta já concebida. O inimigo, em sua arrogância, pensou que estava capturando e executando publicamente o general do exército adversário. Ele acreditou que, ao matar o príncipe da vida, estava vencendo a guerra. Mas ele não sabia que o plano de Deus era que o general se entregasse. E que a sua morte não era uma derrota, mas a ativação de uma bomba de poder espiritual que, de dentro da fortaleza do inimigo, o túmulo, destruiria todo o seu império por dentro. O xeque-mate foi dado. A cabeça da serpente foi esmagada. A cruz foi o fim da guerra, mas não o fim das batalhas. A vitória de Cristo é um fato consumado na realidade espiritual. Mas então, por que nos sentimos tão frequentemente desarmados e impotentes diante das tentações e acusações do dia a dia? Por que a luta em nossa mente e em nosso coração ainda parece tão intensa?
A resposta é que um inimigo derrotado ainda pode fazer muito barulho, e ele continua usando as únicas duas ferramentas que sempre usou, porque por um tempo elas funcionaram. Esta história da queda nos equipa porque nos revela o manual de táticas do adversário. Suas táticas não mudaram. Sua principal arma continua sendo a mentira, o sussurro de que certamente não morrereis, a sugestão de que o pecado não tem consequências. Sua principal isca continua sendo o orgulho, a promessa de que sereis como Deus. Se a arma dele é a mentira, nossa defesa é a verdade, a palavra de Deus que desmascara o engano. Se a isca dele é o orgulho, nossa defesa é a humildade, a dependência total e constante de Cristo. E isso nos leva à mudança de percepção mais importante para a vida cristã. Nós não lutamos para conquistar a vitória. Nós lutamos para fazer valer a vitória que Cristo já conquistou por nós. Nossa postura não é a de soldados desesperados em uma batalha perdida, tentando ganhar terreno. Nossa postura é a de uma guarnição, uma tropa de ocupação em um território que já foi vencido por nosso rei. Nós defendemos o que já foi conquistado. Nós não lutamos por medo. Lutamos a partir da fé na vitória dele. A própria história da guerra no céu nos ensina uma disciplina espiritual, um contraponto direto à voz do orgulho. Quando você sentir em seu coração a tentação de se exaltar, de tomar o crédito, de se defender com arrogância, em vez de lutar com sua própria força de vontade, lembre-se do grito de guerra de Miguel. Pare por um instante e faça a si mesmo a pergunta que desfaz a rebelião em sua raiz. Nesta situação, quem está sendo glorificado? Eu ou Deus? Então, em um ato de vontade, escolha a submissão. Declare em seu espírito a verdade que aniquila o orgulho. Quem é como Deus? Este ato de humildade é um ato de guerra espiritual que o inimigo não pode suportar. Entender a história da queda de Lúcifer é como um time que recebe o livro de jogadas do adversário antes do jogo. Nós sabemos o que eles vão tentar fazer. Sabemos que tentarão nos enganar com mentiras sobre a nossa identidade e nos fisgar com o anzol do orgulho. Ter esse conhecimento nos dá uma vantagem estratégica imensa. Não somos mais soldados cegos reagindo aos ataques. Somos sentinelas informadas que reconhecem as táticas do inimigo à distância e se posicionam na fortaleza da vitória que é Cristo. Nossa investigação nos levou das alturas do céu à profundidade da rebelião. Nós testemunhamos a criação perfeita da estrela da manhã. Ouvimos o monólogo do orgulho que gerou a primeira escuridão. Seguimos o rastro da guerra do céu para o jardim da humanidade. E nos maravilhamos com a promessa da vitória, decretada no início e executada de forma implacável e gloriosa na cruz. Mas ao final de tudo, qual é a verdade poderosa que esta história nos revela? A história da queda de Lúcifer não é, em última análise, sobre ele. Contar essa história não serve para glorificar a escuridão. O propósito da sombra é realçar a luz. Toda a tragédia cósmica do querubim caído serve como um pano de fundo de veludo preto para que a santidade de Deus, a tolice da rebelião, a profundidade da depravação do pecado e, acima de tudo, a sabedoria e o poder insondáveis da graça de Deus em Cristo brilhem como um diamante de fogo para toda a eternidade. A história dele é o megafone que anuncia a grandeza dele. Por isso, o convite final desta jornada é para pararmos de dar ao inimigo derrotado mais crédito, mais fascínio e mais atenção do que ele merece. É um convite para desviarmos nossos olhos da beleza falsa da estrela que caiu e fixarmos nossa atenção, nossa adoração e nossa esperança na beleza insuperável do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Talvez, ao longo desta investigação, você tenha percebido que tem lutado suas batalhas sozinho.
Talvez a voz do acusador tenha te convencido de que não há mais esperança para você. Ou talvez, pela primeira vez, você tenha entendido que a guerra já foi vencida e você quer fazer parte do reino vitorioso. Se é você, eu quero te fazer um convite. O convite para sair das sombras da acusação e entrar na luz do perdão. O convite para se render àquele que esmagou a cabeça da serpente por você. Onde quer que você esteja, se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo e aceitar a vitória dele como a sua vitória, eu quero que você oficialize isso agora. Não como um ritual, mas como uma declaração de guerra contra as trevas e uma declaração de aliança com a luz. Desça até os comentários e escreva esta frase com toda a fé do seu coração. Jesus, eu escolho a sua luz. Ao escrever isso, saiba que os anjos no céu se alegram e o poder do acusador sobre a sua vida é quebrado pela sua confissão de fé no Filho de Deus. Vamos terminar com uma oração. Pai, nós te agradecemos pela tua sabedoria. Obrigado porque a tua história é maior do que a nossa tragédia. Obrigado, Jesus, porque na cruz tu não apenas nos perdoaste, mas desarmaste e humilhaste publicamente o nosso adversário. Hoje nós escolhemos viver não com medo daquele que caiu, mas em adoração e reverência a ti, que nos levantaste do pó e nos assentaste contigo nos lugares celestiais. Que a sua glória e a sua paz guardem a mente e o coração de cada um que ouviu esta verdade. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Antes de nos despedirmos, eu quero te fazer um convite. A sua jornada é uma parte preciosa desta nossa comunidade. Se esta mensagem falou ao seu espírito, deixe sua reflexão ou seu amém nos comentários. É uma alegria imensa para mim ler como Deus tem se movido na vida de cada um. Se você crê que esta palavra pode ser um bálsamo para outro coração ferido, seja a resposta para a oração de alguém hoje e compartilhe este vídeo. E para que possamos continuar crescendo juntos nesta caminhada de fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal e a se juntar à nossa família espiritual. Será uma honra ter você conosco. Fique na paz do nosso Senhor.